Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui novamente com todos esta terça-feira, sempre a esta hora, às 20h30 do Brasil, à meia-noite e meia de Portugal. Estamos a fazer a leitura desta obra, A Cura, de Bert Hellinger, neste grupo de estudos de Direito Sistémico, hoje sobre a orientação de René Schubert. Muito obrigada, René, pela sua contribuição, por nos orientar nesta leitura. E a leitura hoje também, a leitora vai ser a nossa querida Cleusa Duarte de Oliveira. Recordo que a gravação deste encontro ficará disponível mais tarde no canal do YouTube da Milton Plácido da Rosa. Entretanto, durante a leitura vão ser abertos espaços para depois se colocarem questões, partilhas. Nessa altura podem levantar a mão física ou mesmo aqui a mão das reações da barra de atalhos do Zoom. Sem mais delongas, passo agora para você, René. Obrigada. Muito obrigado, Manuela, Pedro, fala diretamente aí de Portugal. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer aí ao Celso e à Antônia, que nesse final de semana falaram desse grupo de estudos, fizeram um convite para outras pessoas estarem aqui junto com a gente. Então, aqueles que estão pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. E é um grupo aberto, né? Sempre podem convidar mais pessoas. E a ideia é exatamente debatermos aí os conceitos de Bert Hellinger. Vocês sabem que nós estamos estudando isso, diversos profissionais. Vamos ter agora, em setembro, um congresso voltado para isso. Depois, em outubro, outro congresso voltado para isso, né? Exatamente debatendo temáticas, conceitos e falando da postura, né, do facilitador de constelações familiares, né? Buscando, então, nesse grupo aqui, desde 2015, né, manter a leitura e releitura da obra de Bert Hellinger. E sempre quando voltamos a Bert Hellinger, nós encontramos coisas novas. Nós encontramos camadas novas de leitura e de aprofundamento. Então, por favor, Cleusa, vamos dar sequência à leitura com você. Meus aliados. Em tudo aquilo que fazemos, contamos com aliados ao nosso lado. Muitas vezes, poucos damos atenção à sua presença. Todavia, ao sermos salvos, como por milagre de um acidente ou de uma situação perigosa, dizemos a nós mesmos e aos outros: foi o nosso anjo da guarda. Alguém vindo de uma área espiritual esteve ao nosso lado nos ajudando. Muitas vezes nos esquecemos dele e dizemos, sem levar a situação a sério, tivemos sorte. Assim, deixamos de reconhecer a presença de aliados ao nosso lado, presentes no momento em que poderíamos nos perder de nós mesmos. De onde vêm esses aliados? Estão a serviço de um poder superior? São colocados ao nosso lado por ele? Ou será que agem por iniciativa própria, como visitantes de um outro mundo, por gostarem de nós? Porque sabem e podem mais que nós? Ou será que ambos se unem, eles e o poder superior, e agem juntos? Muitas vezes, nossos aliados, quando já não sabemos mais o que fazer, muitas vezes nossos aliados vêm quando já não sabemos mais o que fazer. Eles vêm quando atingimos uma situação sem saída. Então, tomam-nos pela mão e nos afastam. Sãos de um perigo. Lembro-me que só pude sobreviver como soldado durante a guerra porque tive aliados ao meu lado. Naquela época, pensava na boa providência.
Essa expressão se assemelha à expressão tive sorte, que coloca de lado o aspecto pessoal relativo ao fato de termos realmente um aliado ao nosso lado ou atrás de nós, que pousa sua mão sobre nós, protegendo-nos do perigo e salvando a nossa vida. Algumas pessoas também pensam e dizem nesse tipo de situação: fui salvo por Deus, como se o próprio Deus tivesse intervindo. A pergunta é: podemos pensar e dizer algo assim, como se tivéssemos com ele uma relação pessoal, semelhante à que ocorre entre duas pessoas? Qual seria aqui o efeito? Essa ideia possui alguma força ou é prepotente? Já diferente é a ideia segundo a qual possuímos aliados, até mesmo um em especial, que permanece ao nosso lado, apesar de superior a nós. Quando percebemos diversos aliados ao nosso lado, alguns estão mais próximos, outros mais longe. Talvez sejam responsáveis por áreas diferentes, nas quais precisamos de ajuda especial. Por exemplo, em uma cura. Alguns curandeiros bem-sucedidos estão em sintonia direta com tais aliados. Perdem sua consciência comum como se estivessem possuídos por uma outra pessoa capaz de curar outros de uma forma impossível para o curandeiro sozinho. Depois despertam e retornam à sua consciência pessoal. Muitas vezes sabem o nome do curandeiro que se ligou a eles. Muitas vezes trata-se de alguém que, durante sua vida aqui, já havia sido um curandeiro. Tais aliados dão seguimento à sua vida de curandeiro através de outros, aliando-se aos mesmos, prosseguindo a serviço da vida com amor. Por que estou falando sobre isso? Ao nos abrirmos para essa dimensão de nossa existência, pedimos ajuda aos nossos aliados, quando não sabemos como prosseguir, pedindo ao mesmo que nos mostre como. Muitas vezes, imediatamente ao nos atrevermos a fazer algo que não nos parece possível, com as nossas próprias forças. Mesmo assim, olhamos ao mesmo tempo para além deles, para o que está por trás deles, para seus aliados e para o poder criativo ao qual todos eles servem. Curvamos-nos diante dele, sabendo que a salvação encontra-se exclusivamente em suas mãos. Obrigado, Cleusa. Vou só fazer uma pausa aqui. Aqui na página 58, né, quando o Hellinger começa com alguns curandeiros bem-sucedidos estão em sintonia direta com tais aliados, nós temos aí a colocação daqueles que conseguem canalizar algo. Sim, talvez médiums, sim, talvez, como ele falou, curandeiros, espíritas, né? E aqui no Brasil isso é bem compreendido. Na Alemanha, essas são pessoas que muitas vezes são chamadas, né, dos xamãs, né? Ou talvez até uma pessoa bastante espiritualizada dentro de alguma linha religiosa. Né? Às vezes, essas colocações de Hellinger causavam, em algumas pessoas, um incômodo. Ele não está induzindo a nada, ele está falando, olha, isso existe. Né? Assim como existem aliados, e você pode acreditar neles ou simplesmente dizer, foi um golpe de sorte, eu tive sorte, foi um acaso. Né? Nas constelações familiares nós não acreditamos em acasos, né? E sabemos que a sorte muitas vezes está ligada assim a uma roda muito maior, né, do destino. E sim, podemos ver que há muitos aliados dentro do próprio sistema, ou
os assim chamados anjos da guarda, que o Hellinger nomeou aqui. E eu vou fazer um recorte da questão da psicologia infantil, que às vezes aparece aqui na constelação. Algumas mães falam, né, de crianças que não puderam vir, né, de abortos, ou crianças que foram natimortas, e um grande sofrimento aí para o feminino. Muitas vezes vem aquela questão: como é que eu falo isso para o meu filho? Né? E às vezes aparece na constelação familiar sentimentos, né, primários aí, né, de raiva, né, dessa criança, ou de rejeição, de sensação de aniquilamento. E conforme isso é trabalhado com a mãe, através do corpo da mãe, uma frase que surge, né, o Hellinger usava bastante frase de solução, logicamente que a gente usa ela dependendo do caso. Ele falava: por favor, olhe com carinho para os meus filhos, pois eles permanecerão mais um pouco. E muitas vezes, quando a mãe vai contar para o filho e para a filha, vem a pergunta: mas onde está meu irmãozinho, minha irmãzinha? E é muito interessante que quando a mãe fala: ele virou um anjo, ele é seu anjo da guarda, como isso tem um efeito calmante para a criança. Ela se sente bem, e muitas vezes ela fala: eu sinto, né, meu irmão, minha irmã, né? Essa é uma linguagem, né, do anjo da guarda, né, como se fosse um ancestral, uma pessoa que é do sistema, que está próximo. E para aqueles que trabalham com isso, sabem o quanto um fato desse, mesmo que ele tenha acontecido há 10, 20 anos, o quanto ele é próximo e o quanto ele carece de uma elaboração, de um luto, de um ritual de colocação, né? Que isso possa ser colocado num bom lugar. Agora eu vou pôr o bom lugar entre aspas, né? Não bom de moral, mas um bom lugar para aquele cliente, aquela cliente, para aqueles filhos e filhas. E muitas vezes, quando as crianças estão brincando com os Playmobils, com os Legos, com os bonecos, elas às vezes colocam pessoas que elas não sabem quem são. Às vezes falam, né? Ah, é o fantasminha, é meu amiguinho invisível. Ou às vezes falam: ah, esse aqui é meu irmão, né? E muitas vezes, quando você vai conversar com o pai e a mãe, o pai e a mãe falam: não, mas ele não tem irmãos. E aí depois surge uma história assim, né? Não, houve uma criança que não pôde estar aqui, né? Ou seja, a criança está em contato com isso, e quando nós lemos o livro Olhando para a Alma das Crianças, Bert Hellinger ele deixa bem claro como a criança está em contato com esse mundo invisível, né? Com esses fatos que aconteceram dentro do sistema, com a dor do corpo feminino, né? E a dor também do masculino, no caso do pai, mas principalmente com a dor da mãe. Então é interessante pensar esses anjos da guarda tanto dentro da tua crença religiosa, né, como guardiões, como protetores, mas também como pessoas do seu sistema familiar que de certa forma olham com bênção para o seu futuro, olham com bons olhos para aquilo que você está fazendo, né? E a Hellinger falava: às vezes nós fazemos resgates que não fazemos ideia que estamos fazendo, e esses resgates eles reverberam as gerações anteriores, já há muito tempo passadas, de uma boa forma, né? Trazendo então uma bênção, né? E aí aquela metáfora da reverberação, que você joga a pedra na água, ela vai e ela volta, ela fica reverberando, quer dizer, aquelas ondas elas não cessam. Então esse foi o recorte que eu fiz aqui do anjo da guarda. Alguém gostaria de fazer alguma colocação em relação a isso? Por favor, Ronaldo, fique à vontade. Eu acho interessante essa colocação que o Bert coloca sobre, que ele pergunta, né? Será que a pessoa tem uma relação pessoal com Deus?
né? Não tem com os mensageiros, né? Será que isso não é prepotência, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação em teologia. Não vou ser pastor, não vou ser padre, até porque eu sou espírita. Mas eu coloquei numa discussão, falei assim, o problema desse pensamento de que a pessoa fala assim, se Deus quiser, eu vou conseguir um emprego, Eu falei assim, o problema é que vocês aprenderam a colocar Deus como se fosse humano ou semelhante, né? Vocês não entenderam a dimensão, né? O que é Deus, a dimensão, né? Então, por isso que você cobra. Aí eu falei assim, olha, por mais bom que a gente seja, né? A gente não consegue falar com Deus. É prepotência, isso é arrogância nossa de achar que a gente fala com Deus. Deus tem os emissários dele, tem os nossos protetores aí, os nossos, né, os benfeitores da gente, quem cuida da gente, né? Eu falei assim, por que que Deus vai falar assim, não, o Renê vai ser bem sucedido e o Ronaldo vai ser ferrado? Ou eu vou arrumar, o Renê vai ganhar na Mega Sena acumulada 20 semanas e o Ronaldo não vai ganhar nem no jogo do bicho, né? Eu vou arrumar um emprego, porque Deus vai me arrumar um emprego, e né? Porque Deus me salvou. Porque se salvou você, por que não salvou o outro, né? Quer dizer, eu falei assim, a gente precisa ter esse equilíbrio para a gente colocar essa situação, porque senão a gente aponta muito o dedo para Deus, né? Para Deus. Aí eu falei, não está certo, eu acho que não é um comportamento. Tudo bem que cada um acredita no que quiser, de acordo com a sua evolução, de acordo com a sua consciência, de acordo com tudo, tudo bem. Mas a gente precisa ter um pouco de equilíbrio, porque quando a gente começa a achar que Deus faz tudo para a gente começa a ficar preguiçoso, né? Aí virou aquela discussão gostosa do grupo, né? Maravilhoso, Ronaldo. Até porque o teólogo, né, ele estuda exatamente, né, Theos, né, Deus ou aquilo que é superior, né? Ele estuda as escrituras, ele debate. E o que você está trazendo me faz um link aqui com um assunto que a gente estava batendo no final de semana, né? Se eu falar errado, Celso, você me corrige, né? Mas a gente teve um colega, o Paulo, que era padre, e ele estava falando da questão das escrituras, né? E como muitas vezes certas coisas acabaram sendo simplificadas, né? E aí ele dá o exemplo da pergunta, né, de Jesus a Pedro, tu me amas, Pedro? Né? E pergunta por 3 vezes a Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, amo, sim, amo. E aí esse colega falou, dentro quando você vai no original, existe o termo ágape para amor e filia. Então, existe uma pergunta do ágape e a resposta filia. Tu ágape? Filia. Tu ágape? Sim, ágape. Né? Quer dizer, essa é uma forma de ler que muda tudo, né? Não é amor igual, são formas diferentes. E aí você acabou de falar uma que é bem interessante, né? Se Deus quiser, né? E se a gente vai nos textos, pelos desígnios de Deus, não é se Deus quiser, porque Deus quiser parece uma coisa meio do ego, né? Deus quis. Como você falou, você sim e você não. Não, pelos desígnios do Senhor, ou pelos desígnios de alguém muito maior. E se a gente for lá para as escrituras judaicas, não se fala Deus. Pelos desígnios, né, deste ser muito maior, ou dessa força muito maior. Então, é interessante a gente perceber como essas questões, então, mudam completamente a interpretação e a forma como isso nos impacta. E aí, logicamente, um parênteses interessante com as frases de solução, que às vezes, primeiro que o facilitador ele vai tomar muito cuidado quando vai pedir para falar a frase de solução. E, às vezes, ele vai pedir para que o representante a repita, às vezes 3 vezes. E é interessante como muitos clientes, então, dão um feedback.
eu só escutei na terceira. Só fez efeito em mim na terceira, porque tem a questão da entonação, tem a questão da abertura do outro lado, né? Quer dizer, tem todo um contexto acontecendo aí. Mas muito importante isso que você traz, Ronaldo. Obrigado. Tânia, se quiser abrir seu microfone, fica à vontade. Trazendo essa consciência do Ronaldo aí, achei interessante, porque como eu nasci no berço evangélico, eu tinha uma viseira, né? Só enxergava um ponto. E as constelações, para mim, foi um divisor de águas, porque eu pude, assim, abranger o meu olhar para com todos de igual para igual, e aí eu aprendi a sair do julgamento. Isso, para mim, foi, a coisa mais linda do mundo, porque eu aprendi a olhar para todas as pessoas de igual para igual, seja entre religiões, entre pessoas, né, de níveis de consciências, e ali eu aprendi a olhar com preciosidade e a respeitar a consciência de cada um. E isso é que as constelações, para mim, foi... Gente, isso para mim é a coisa mais divina, que me fez reconectar com todo, me fez alinhar com todo e saber a dimensão do amor dele. E ali, na morte de cruz mesmo, ele representa isso, né? Que ele morreu por todos, de igual para igual, e não separou ninguém. Aí eu falei, como eu, comedor de arroz com feijão, vou fazer separação de alguém? Aí entra o ego. É o ego que quer julgar, o ego que quer separar, né? E fazer a acepção de pessoas. O amor maior, não, ele inclui todos, né? E isso, para mim, não tem nem o que falar. Então, esse movimento, para mim, é divino. Obrigado, Tânia. É mesmo, né? Esse sim sem julgamento, né? Reconhecer tal como é, ele faz toda a diferença. E você falou uma frase aí que eu achei ótima, né? Viseira. Eu acho que todos nós temos uma viseira, né? Essa viseira que vem aí da nossa família, que vem às vezes sim de um sistema de crenças, de dogmas mais rígidos e, sem sombra de dúvida, são necessários, né? Em algum momento são necessários na família, são importantes, só que para a gente estar em contato com outros sistemas, com outras pessoas, nós precisamos ajustar a nossa viseira. Às vezes precisamos retirá-la para poder enxergar as coisas como se mostram, depois a gente coloca a nossa viseira de novo. Aí a gente, de repente, fala, olha, eu não estou preparado para isso aqui é grande demais para mim, ou isso aqui é difícil para mim, eu não consigo olhar para isso. Eu prefiro ficar com a minha viseira, e aí a gente também pode fazer uma comparação da tua viseira com a famosa zona de conforto, né? Então eu quero ficar naquela bolha, eu quero ficar naquilo que para mim é controlável. E o julgamento, o controle sobre o julgamento é algo que nos deixa confortável. Eu aprendi assim dos meus pais, aprendi assim dos meus avós, e assim é o mundo. Ele não é diferente, não. O que é diferente é errado, né? O certo é isso que eu aprendi com os meus pais. E assim, ok, é uma forma. Só que assim, em algum momento a gente vai sair da casa do papai e da mamãe, do vovô e da vovó, vai trabalhar com outras pessoas, vai casar com outra pessoa, vai se relacionar, e aí essa viseira talvez fique muito embaçada ou muito apertada. E essa viseira pode entrar no local também, de onde que Bert fala, né? No centro, sair um pouco do centro e se posicionar no centro. Aí vem aquela parte da Bíblia, né? Que fala quando a Miriam criticou lá o Moisés, e por causa disso ela foi punida. E aí o que Deus fez com ela? Mandou ela sair de fora da tenda e ficar 7 dias para ser curada. Então, quer dizer, tudo quando você sai do centro e você vai para fora, você começa a ver a pessoa com outro olhar, com uma nova visão.
E aí eu trago isso para a vida, porque às vezes a gente está no relacionamento com o marido, com filhos, e é muito conflitoso. E quando você sai para fora um pouquinho, você vai dar uma volta e começa a olhar a pessoa de outro modo, aí você vê, nasce um novo amor, você olha com outra percepção, né? Então, isso é magnífico, né? É um aprendizado assim que traz muita consciência para a gente, para levar uma vida assim com plenitude. Com certeza. Obrigado, Tânia. Reusa, vamos continuar mais um pouquinho? Essa leitura que me veio, assim, eu sempre pensei nesse guardião, né, como anjo da guarda. E, de repente, vem à tona algo que você já sabe, mas não tem consciência, que não precisa ser um anjo da guarda, né? Que pode ser um outro ser, um ancestral, alguma outra pessoa que está do teu lado te ajudando. Né? E que a gente não para estar pensando nisso e agradecendo. A gente sempre só coloca numa dimensão maior. O momento. Como entramos em sintonia com os movimentos criativos do espírito? Uma pergunta, né? A entonação aqui está. Como entramos em sintonia com os movimentos criativos do espírito? Entramos em sintonia com eles a cada momento. Cada movimento do espírito pensa e quer aquilo que se movimenta a cada momento, de forma ampla e nova. Não há como imaginarmos esse movimento de outra forma. Isso é um dos lados. Ao compreendermos o que significa o fato de existirmos apenas devido ao fato de sermos colocados e mantidos em movimento por esse poder criativo a cada momento, juntamente com tudo aquilo que se movimenta em nós e à nossa volta. A pergunta é: será que nos permitirmos experimentar em nossos sentimentos mais íntimos o que significa penetrar a existência de forma completa e nova a cada momento? Será que nos permitimos nos percebermos nascidos novamente a cada momento? Será que nos permitimos a cada momento vir a existir novamente? Mas isso, apenas isso, significa acompanhar o espírito, estar totalmente presente a qualquer momento. Existe uma pressa por meio da qual desejamos passar na frente dos movimentos do espírito? Existe ainda uma preocupação ou precaução? Existe ainda um apego a algo que terminou junto com o movimento que deixamos para trás? Existe um centramento interno mais profundo que o de momento em momento? Existe uma vida mais plena e uma alegria mais ampla que a do momento? O que acontece com o nosso corpo e em nossos sentimentos? Que silêncio profundo nos carrega? Quão desperto nos percebemos? Quão dedicados a tudo? Quão preenchidos? Mostre-nos essa vida a cada momento por meio de uma história. A plenitude. Um jovem perguntou a um velho: o que distingue você do que já era, de mim e que ainda serei? O velho respondeu: eu fui mais. De fato, o novo dia que nasce parece ser mais do que o velho, pois esse já foi antes dele. Contudo, embora esteja nascendo, só pode ser o que já foi. E tanto mais será, quanto mais tiver sido. Como outrora o velho, em seu tempo, ele também sobe a prumo para o meio-dia.
atinge o zênite antes do pleno calor e parece demorar-se no alto. Quanto mais tempo, melhor, até que declina para o poente, como que arrastado por seu peso crescente. E só se completa quando, como o velho, tiver sido plenamente. Porém, o que já foi, não passou, permanece, por ter sido, atua. Embora tenha sido, e através do novo que sucede, torna-se mais. Pois, como uma gota redonda de uma nuvem que passou, o que já foi mergulha num oceano que fica. Somente o que jamais chegou a ser, porque apenas o sonhamos, mas não vivemos, pensamos, mas não fizemos, apenas rejeitamos, mas não pagamos, como preço por aquilo que escolhemos, somente isso passou, disso nada nos resta. O Deus do momento oportuno nos aparece, portanto, como um jovem, com uma franja na frente e uma careca atrás. Pela frente, podemos agarrá-lo pela franja, por trás, agarramos o vazio. O jovem perguntou: o que devo fazer para vir a ser o que você foi? O velho respondeu: seja. Assim, viver a cada momento também significa concordar a cada momento. E onde fica a felicidade? Onde fica a alegria? Onde ficam os prazeres do amor? Onde fica toda a vida? Eles ficam no movimento do espírito. Agora. Obrigado, Cleusa. Essa poesia da plenitude, nós a poderíamos também chamar de hierarquia, né? Ela mostra muito bem que aquele que já foi é antes do que vem, né? E muitas vezes o que vem já quer ser acima do que já foi, né? Quantas vezes a gente vê isso em casa, né? Na família, na computação, né? Com os aplicativos, no trabalho, né? E aquele que tem mais percurso, como este velho aqui fala, eu fui mais. Né? O que te diferencia de mim? Eu fui mais. Então, eu tenho mais percurso que você. E nós percebemos que na empresa, quando se consegue juntar aquele que tem percurso com aquele que é novo, traz um novo, a empresa ganha muito, porque ela tem percurso e novidade. Né? E aí você tem que ter um bom gestor que consegue juntar essas duas turmas aí. Né? O que está vindo, né? com sede, com frescor, com vício, e aquele que é sábio, ponderado, paciente, não é apressado, né? Não é literal, se aprofunda, pesquisa, né? Isso cada vez vai ser mais importante, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado aí alguns debates dentro da pedagogia, dentro da psicologia. A gente tem falado muito, né, como aos jovens, né, que estão, né, tendo o benefício aí do computador, né, das tecnologias, eles têm lido, mas lido muito pouco, e eles não têm aprofundado. E recentemente o Cortella ele falou, né, quer dizer, qual a diferença de você, né? Imagina o Ronaldo, né? Eu fiz uma pergunta para ele, o que é teologia? O Ronaldo vai lá no Wikipedia e lê. A Wikipédia é isso, está aqui, ó. O Google respondeu. E aí o Cortella fala, eu vou lá na biblioteca, né? Vou lá nos autos da biblioteca, procuro o livro, né? O que é teologia, e aí eu descubro que, na verdade, existem várias definições do decorrer do tempo do que é teologia. E aí ele fala, realmente, o Ronaldo foi rápido na resposta. Mas todo esse percurso que eu tive, que às vezes demorou, ele envolve meu corpo,
ele envolve a experiência, ele envolve pesquisa. E essa é a grande diferença de você pegar uma coisa por sua literalidade e você abstrair, né? Que é realmente, é mais fácil a gente pegar a coisa do jeito que ela está escrita, né? Então, se no Twitter, né, que eu ainda vou chamar de Twitter, né, é difícil para mim chamar de X, né, se no Twitter tem uma notícia lá que está com 140 caracteres e eu estou acostumado a acompanhar o Twitter, eu vou acreditar que o mundo cabe em 140 caracteres. E muitas vezes eu vou pegar aquilo como uma verdade fechada, literal. E a gente sabe que, por exemplo, o pessoal do direito, o pessoal da psicologia, o pessoal da pedagogia, vai pegando uma coisa, vai destrinchando, estuda a história daquilo, que é o que muitas vezes o Bert Hellinger faz, né? Ele pergunta, agora, né? Por exemplo, está a Regina, pergunta para ela, Regina, agora, qual que é o seu tema? E a Regina vai lá atrás, no papai. Ela está no passado? Não, não. Ela está no presente. O passado está se fazendo presente no corpo dela. Mas tem um link aí, tem um espaço entre o presente e o passado que precisa ser preenchido, precisa ser elaborado, precisa ser talvez questionado. E aí vem aquilo que o Stephen Hausner fala. Mais importante que a resposta que você dá ao cliente é a forma como você o pergunta. E se sua pergunta levar ele a novas perguntas, aí o trabalho movimenta, instiga, movimenta o indivíduo no presente. Agora, se eu der a resposta, né, precisa, né, a Tânia faz uma pergunta, eu respondo, acabou, né, não precisa constelar, está tudo certo, né? A gente sabe que a nossa essência, o nosso espírito, ele precisa de outro tipo de alimento, né? A gente não está falando daqui, da cabeça, né, do controle. A gente está falando de outro lugar, de outra sensação. Tânia, por favor, abre seu microfone. Com relação à tecnologia, eles agora estão trazendo aí que tem uma nova doença atingindo o ser humano por causa da tecnologia, que tudo que a pessoa sente, ela vai lá e digita e acha o sintoma e não procura o médico. Há umas controvérsias sobre isso, né? Porque depende da visão. Tudo que é excesso é o que é prejudicial, né? Aí eu tive um atendimento com uma senhora que ela veio por causa do seu restaurante, seu trabalho lá, mas, na verdade, o tema dela é porque ela estava incomodada com a consciência das jovens, que são sobrinhos, que trabalhavam no restaurante. E aí eu disse para ela, por que você não abaixa a barreira e se abre para o novo? Porque e junta a consciência sua, que já é uma consciência mais avançada, que já tem mais estrutura, com o novo que está chegando, para você ampliar lá os horizontes do restaurante, para que tenha mais perspectiva de vida lá, de mais tecnologia, de avanço, de prazer, né? Porque hoje a comida mistura com tudo, então o jovem está muito preparado para isso, né? Para o novo. E aí ela acho que ela estava barrando muito nessa tese de não deixar o novo entrar. Quando ela entendeu, a mágica aconteceu, ela apaziguou, o campo apaziguou, ela ficou em paz. Por quê? Porque ela abriu para receber o novo. Então, muitas das vezes, a gente engessa no passado, na consciência lá velha, e não abre, é o tal da viseira. Não se abre para ver o novo. E é preciso abrir para ver o novo, enxergar além, né, do que está proposto na vida. É igual os cursos que a gente faz, né, de psicologia. Até a psicologia precisa se abrir para o novo, né? Que antes era aquela tese da psicologia de só ouvir e falar. E quantas pessoas que eu já atendi que falam que aquilo ali não é tratamento, que vai ali para perder tempo. Isso pessoas que falam, né? Pessoas que chegam e desistem do tratamento. Então, tudo precisa abrir para o novo. A tecnologia, ela chegou tão maravilhosa
que, igual, às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de telefone, porque eu não gosto de falar em vídeo, que não sei o que, gente, vamos ser gratos. Deus trouxe uma consciência tão linda para o ser humano, que tem as pessoas que usam para as coisas negativas, mas tem as que usam para as coisas positivas. E coisa mais linda, igual eu tive minha filha que morava em Portugal, eu glorifiquei a Deus por ter essa tecnologia, porque eu pude vê-la, matar a saudade da distância. E antigamente que a gente não existia isso. Então, é se abrir para o novo, né? Quando se abre, aí Deus vem com novas consciências e a gente vai só se chegando aí, né? Para as coisas novas. O Hellinger, ele fala, né, o essencial é simples. Só que o essencial, ele não está aqui. Né? Ele está em outro lugar. Né? E às vezes a gente precisa fazer um longo percurso para chegar nesse lugar essencial. Cleusa, vamos mais um pouquinho? A alegria do Espírito. Segundo a Bíblia, após criar o mundo em 6 dias, Deus descansou no 7º. Ao vislumbrar o que havia criado, achou muito bom. Também poderíamos dizer que ele se alegrou diante de sua criação. Estas são imagens humanas, contudo exercem um certo efeito sobre nós ao nos sensibilizarmos com elas a cada momento, pois a cada momento algo criativo e arrebatador é alcançado em nós e no mundo. Esse espírito criativo se alegra a cada momento, mais uma vez uma imagem puramente humana, com relação a tudo o que alcançou nesse momento. Essa alegria é uma alegria eterna. Em sintonia com esse movimento, essa alegria também nos envolve. É uma alegria nova e eterna, diferente e nova a cada momento. Nela, tudo se alcança a cada momento. Trata-se da alegria da vida. Ela prossegue a cada momento. Dentro dela, somos levados, carregados, de plenitude em plenitude, novamente a cada momento. Essa alegria irradia. Ela é o reflexo de um sol eterno que nasce continuamente, trazendo continuamente vida nova e brilhando continuamente, e nós com ele. A humildade. Envolvidos pelos movimentos do Espírito, podemos desejar algo mais que vá além deles? Tais movimentos não são completos a cada momento? O que significa humildade aqui? Humildade pode significar menos? Será que significa exatamente o oposto? Humildade significa tudo a cada momento. Humildade é a sensação de plenitude, à qual nada pode ser acrescido, com exceção do momento seguinte, pleno como o anterior, e ao mesmo tempo novo. Como sentimos essa plenitude? Nós a sentimos em nossa calma centrada. O que se poderia acrescentar à mesma? Trata-se de tomar tudo ininterruptamente da forma como é, com uma alegria ininterrupta com relação a isso, uma alegria continuamente nova. É a entrega máxima a um movimento criativo ininterrupto, tornando-se um em tudo com ele. A paz. A paz surge quando tudo o que era oposto atinge a calma criativamente, pois tudo é levado junto num movimento em que os opostos servem um novo que está por vir. A paz é a calma em movimento. Dessa forma, experimentamos a paz do coração
como um movimento de dedicação àquilo que finalmente se reuniu e foi levado e conduzido pelo mesmo movimento criativo. Com essa paz no coração, sentimos-nos em paz com os opostos dentro de nós, em paz com os opostos do passado e do futuro, em paz com os opostos do sexo. Em paz, esses opostos tornam-se criativos dentro de nós, no movimento que concede uma nova paz diariamente. A pequena paz em nós se antecede à paz à nossa volta. Ela a prepara. Ela se torna um movimento curativo que fecha feridas antigas. Um movimento que une criativamente elementos que necessitam um dos outros e que permanecem dependentes entre si. A paz é o retorno ao começo em comum, à fonte em comum. Ela retorna do céu para a terra comum, a mãe original de tudo o que vive sobre ela, e que, da mesma forma como ela veio, ao seu seio retorna. Também sobre esse assunto contarei uma história de paz. A volta. Alguém nasce dentro de sua família, de sua pátria, de sua cultura. E, já desde criança, ouve falar de seu modelo, professor e mestre, e sente o mais profundo desejo de tornar-se e ser como ele. Junta-se a pessoas que partilham de seus ideais, disciplina-se por muitos anos e segue seu grande modelo até tornar-se igual a ele, até que pensa, fala, sente e quer como ele. Acredita, entretanto, que ainda lhe falta algo. Assim parte para uma longa viagem, buscando transpor, talvez, uma última fronteira. Passa por jardins antigos, há muito tempo abandonados. Apenas rosa selvagem ainda floresce, e grandes árvores dão frutos todos os anos. Porém, caem esquecidos no chão, pois não há quem os queira. Daí para frente, começa o deserto. Ele é logo cercado por um vazio desconhecido. Para ele, todas as direções se confundem, e as imagens que esporadicamente surgem diante dele são logo reconhecidas como vazias. Caminha ao sabor dos seus encantos. Quando já havia perdido, fazia muito tempo, a confiança nos próprios sentidos, avista diante de si a fonte. Ela brota da terra, e nela imediatamente se infiltra. Porém, até onde a água alcança, o deserto se transforma em paraíso. Olha em volta, vê dois estranhos se aproximando. Tinham procedido exatamente como ele, seguindo seus próprios modelos, até se tornarem iguais a eles. Partiram como ele para uma longa viagem, buscando transpor, talvez, uma última fronteira na solidão do deserto. E, como ele, encontraram a fonte. Juntos, os três se curvam, bebem da mesma água e acreditam que estão perto de atingir a meta. Depois dizem seus nomes. Meu nome é Gautama, o Buda. Meu nome é Jesus, o Cristo. Meu nome é Maomé, o profeta. Então chega a noite, e acima deles brilham, como sempre, as estrelas, infinitamente distantes e silenciosas. Os três se calam, e um deles sabe que está mais próximo do grande modelo como nunca. É como se pudesse, por um momento, pressentir o que ele seria quando conheceu a impotência, a inutilidade, a humildade. E como deveria sentir-se se conhecesse igualmente a culpa. Na manhã seguinte, ele retorna,
escapando do deserto. Mais uma vez, seu caminho leva por jardins abandonados, até que chega a um jardim que lhe pertence. Diante da entrada está um velho homem, como se estivesse esperando por ele. Ele diz: quem vai tão longe, encontra como você o caminho de volta, ama a terra úmida. Sabe que tudo o que cresce também morre, e que quando acaba, minto. Sim, responde o outro. Eu concordo com a lei da terra, e começa a cultivá-la. Obrigado, Cleusa. Temos um colega no Peru que faz o trabalho, né, das constelações, e ele trabalha principalmente com empresas. E ele se chama de jardineiro sistêmico. Exatamente porque, como um jardineiro, ele cuida da terra, ele não mata necessariamente ervas daninhas, mas ele tenta reconhecer por que as ervas daninhas estão lá naquele lugar. Como que é a interação daquela erva daninha com aquela planta, com aquela árvore foi plantada lá, surgiu lá, né? Quer dizer, um jardineiro ele respira antes, né, de mexer, né? Ele se centra antes de ir mexer. Então, se um dia vocês tiverem um jardineiro que muito rapidamente vai pegar o serrote e cortar as coisas, talvez seja um jovem apressado. Né? Os jardineiros, geralmente, eles ficam um longo tempo observando, eles apreciam, né, as coisas, os bichos, os detalhes. Né? Então, é interessante essa parte final, né? Quem vai tão longe encontra como vencer o caminho de volta, ama a terra úmida, sabe que tudo que cresce também morre, e quando acaba, nutre. Eu recentemente ouvi uma piada de humor negro, né, que me lembra um pouco disso, de uma funerária no interior de São Paulo, e o slogan deles é desde 1980 plantando gente na terra. Ou seja, essa funerária tentava falar exatamente disso. Estamos nutrindo a terra. E não por acaso existe na Itália um tipo de procedimento no qual o corpo humano ele é transformado no receptáculo para sementes de árvores. E aí aquele corpo ele dá, como se diz, ele serve para aquela árvore então se alimentar e crescer. Isso levantou uma série de questões, inclusive higiênicas, né? Se isso pode, se isso deve ou não. Existe todo o lado científico questionando isso, mas existe um outro lado que vê essa questão da reciclagem, né? Por que o ser humano não pode ser reciclado? Na verdade, ele é, né? É que nós fomos desenvolvendo outras formas, outros formatos, talvez até uma asepsia, né? Dentro de um caixão bem grosso de mogno, né? Que às vezes até nos mumifica, nos mantém lá, né? Preservados, né? Sendo que a vida ela se esvai do pó, viemos do pó ao pó voltaremos, né? Então é o cíclico que aí acontece. Mas eu gostaria, logicamente muito bonita essa poesia, eu gostaria de voltar para a questão do questionamento, né? Conforme a Cleusa foi lendo antes desse conto, dessa parábola, a gente percebe que quando Hellinger fala da plenitude, fala da paz, ele faz muitas perguntas. E recentemente eu estava escutando um audiobook do Franz Hupper que chama Eu Quero Viver, Amar e Ser Amado. E assim, sem brincadeira, a introdução ela tem meia hora. São meia hora de perguntas. E é muito interessante como essas perguntas vão fundo. Né? Quando você para e ouve, você fala, nossa, ele pergunta sobre o corona,
sobre a questão da vaidade, sobre a questão da internet, sobre a questão do narcisismo, né? Então, saber perguntar amplia, né? E, novamente, né, não se apressar em encontrar respostas, como, por exemplo, eu quero encontrar uma solução para a morte. E o Friedrich Nietzsche ele falava que toda filosofia, na verdade, era uma vã tentativa de responder à morte. Então, todos aqueles filósofos, todos aqueles que questionam, na verdade, estão tentando dar conta desse grande vazio, né? Mas e aí? E Siddhartha Gautama começa a sua busca porque ele vê que as pessoas sofrem, ele vê que as pessoas envelhecem e ele vê que as pessoas partem. E ele se questiona, será que é possível mudar isso? E quando ele se ilumina, né, quando ele tem o estado de iluminação, a primeira verdade que ele encontra é há sofrimento. E a segunda verdade é nos apegamos ao que nos faz sofrer. E o ciclo, né, de dor e de retroalimentação dessa dor, né? Se conseguimos ficar presentes, e sim, eu sei que isso é um conceito, né, às vezes muito complexo, nós conseguimos deixar as coisas como são, né? E aí, aquilo que a Tânia falou, né? Sem julgamento. Mas é aquela coisa, eu nunca sei como eu estou agora, nesse momento, né? Em que idade, em que fase da minha vida, de quem eu cuido, quem cuida de mim, como estão minhas finanças. Quer dizer, são vários fatores. E fatores que às vezes me afastam do essencial, que me colocam no racional, né? Logicamente, importante também, né? O julgamento do racional, mas me afastam de uma essência. E nessa poesia final, né, onde ele coloca lado a lado Maomé, Siddhartha e Jesus, né, ele não fala, mas ele fala um deles sente que está muito perto, né? Então a gente não sabe qual, porque na verdade são todos, né? São uma metáfora para o humano que faz a jornada e se arrisca para a jornada. E aí minha pergunta para vocês, será que esse humano encontra um velho no jardim? Ou será que este humano se encontra velho no seu jardim? Né? Quer dizer, esses vários percursos que a gente vai fazendo, né, ida e volta, e de repente a gente percebe, bom, estou chegando no finzinho de novo, talvez eu volte, né? Nessa questão do ciclo da vida, a única certeza que nós temos, racional, é de nossa morte, né? Mas as escolas espirituais falam, na verdade, a única certeza que temos é o movimento. Tudo que nasce, morre. E aquele que morre dá lugar àquele que está nascendo. E assim o ciclo segue. E assim sempre o velho dá lugar ao novo. Mas o novo só pode sê-lo porque o velho antes lá esteve. Então o velho abre caminho. São poesias que a gente ouve do Hellinger, meditações que a gente ouve do Hellinger, que dependendo do momento que a gente está mais aberto. Em outros momentos que a gente está dolorido, que a gente está machucado, a gente não quer ouvir essas coisas. E a gente se fecha. E isso também faz parte. É um processo. Nas constelações familiares, nós trabalhamos com aqueles que estão abertos, né? Porque nós sabemos que precisamos dessa força e dessa autorização, né? Da pessoa, dos seus ancestrais, para olhar para o campo, para olhar para aquilo que se mostra da forma como se mostra. Oi, Tânia, pode abrir seu microfone. Isso podemos incluir a parte da Bíblia que fala há tempo para tudo, né? Há tempo de cantar, tempo de correr, tempo de ficar parado, né? Tempo de envelhecer.
Isso é uma metáfora também muito linda, porque muitas das vezes a gente leva a vida numa correria e numa ansiedade, né, de querer conquistar as coisas. E outro dia eu era uma criança, depois eu fui adolescente, fui jovem e hoje agora uma pessoa mais adulta, madura. Então, quer dizer, hoje eu até aconselho os jovens, né? Aproveita a juventude, a força e conquiste tudo que quiser conquistar enquanto é jovem. Porque depois que envelhece, você pode até alcançar, mas é mais trabalhoso. E aí só fica o cansaço e o enfado. Então, a gente é preciso ter sabedoria para guiar nossas vidas e saber delegar cada minuto, cada instante, aproveitar o máximo do agora, porque o amanhã não existe, né? Nós já estamos vivendo o passado. E todos os dias nós vamos viver o passado. Então, é plantar o hoje, o que eu quero viver o hoje. O que eu escolho viver hoje. Então, há tempo para tudo e eu creio nisso aí, né? Que Deus, ele é poderoso, ele é único e é universal, né? Ele abrange a sua energia como um todo e o sentir, né? Com a simplicidade e a humildade de olhar para cada um que está aqui e ver a essência do divino dentro de cada um. Isso aqui para mim é divino. Dentro das organizações do mundo corporativo, a gente tem uma metáfora do trade-off, a troca. Nós temos tempo, dinheiro e saúde. Quando a gente é jovem, a gente não tem dinheiro, a gente tem tempo e a gente tem saúde. Quando a gente é adulto, a gente tem saúde, a gente tem dinheiro, mas não tem tempo. Quando a gente fica mais velho, a gente não tem mais saúde, não tem mais muito tempo, mas tem dinheiro. Aí a questão é, qual troca? O que você troca pelo quê? Né? Então, nesse momento de vida, qual que é a tua prioridade? Onde você se coloca? Às vezes, nossos filhos vão nos alertar, às vezes, os nossos pais vão nos alertar, às vezes, nossos colegas, amigos, companheiros vão nos alertar. Quer dizer, qual a troca que você está fazendo? Qual o tempo que você está desrespeitando ou respeitando? Logicamente que tudo tem um preço, né? E isso as constelações nos demonstram claramente, né? E muitas pessoas vão se emaranhar e vão pagar por isso, mas elas conscientemente sabem que é esse o preço. Então a gente sabe que também as coisas estão a serviço. Por isso que Hellinger falava que independente se são bons ou se são maus, eles estão a serviço de uma força maior. E na constelação nós não vamos categorizar o bom ou o mal. Nós vamos deixar que apareça aquilo tal como é. E aí talvez o cliente possa questionar o preço que paga por isso. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não é bem isso que eu disse, não? Mas ok. Né? Essa é uma outra forma de se ver. Sim. Mas, obrigado pela sua colocação, Tânia. Gostaria de saber se alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação. Se a Cleusa, que fez a leitura, gostaria. Quero fazer duas colocações. Uma é só ilustração e outra chamar para uma reflexão da leitura. Você falou em ervas daninhas, né? Então, tem um livro chamado Magia das Plantas, e no prólogo desse livro, ela conta uma historinha. Então, ela fala de uma pessoa que chegou na casa de campo e o gramado estava cheio de ervas daninhas.
Ele passou o dia arrancando as ervas. No final do dia, ele senta na varanda, morrendo de dor nas costas, que as ervas que ele arrancou seriam remédio. Tá. E a reflexão é sobre esse texto, onde o Helling fala da humildade. Né? Então, assim, que é legal a gente estar relendo, e tem um parágrafo que eu grifei aqui, que humildade é a sensação de plenitude, a qual nada pode ser acrescido, com exceção do momento seguinte, pleno como o anterior, e ao mesmo tempo novo. Vamos deixar atuar onde ele tem que atuar, né, Cleusa? Vai saber onde vai ser. Mas, de repente, eu estou arrancando as ervas daninhas que eu preciso mais para frente. Adorei essa metáfora. Obrigado, Cleusa, por sua excelente leitura. Obrigado aos colegas pela presença, pelo acompanhamento. Né? Semana que vem vocês estarão junto com Marcos Castro. E passo a palavra agora para Manuela Pedro. Por favor, Manuela. Muito obrigada, René, pela sua contribuição, pela sua presença, por trazer esclarecimentos a todos nós. Obrigada também, Cleusa, pela sua leitura. Obrigada pela presença de todos e espero-vos na próxima terça-feira para estarmos novamente todos juntos para dar continuidade a esta leitura. Muito obrigada, bem-ajam e uma boa noite até para a próxima semana. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Boa noite. gratidão. Boa semana, Gratidão. pessoal. Boa Beijo no noite. coração. Obrigada. Boa noite. Gratidão.